Se você já atendeu um paciente com AVC isquêmico no seu plantão e descobriu que esse paciente tinha fibrilação atrial e ficou com dúvida de quando seria o melhor momento para iniciar a anticoagulação, esse vídeo é para você. Eu me chamo Nalcer Caneira, sou médico neurologista e hoje eu vou trazer para vocês uma discussão que é muito quente no pronto-socorro, que é quando reiniciar a anticoagulação em um paciente com AVC isquêmico. Então prepare-se, sente, preste muita atenção no que eu vou falar para você, pegue o seu café, certo? Pega o seu cafezinho, porque a gente vai começar uma grande discussão aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu plantão. Quando a gente está falando de um paciente com AVC isquêmico, em que ele vai iniciar a anticoagulação, a gente precisa se preocupar com dois pontos. Então, vamos colocar aqui, né? Anticoagulação. AVC isquêmico mais fibrilação atrial, tá? Esse aqui é o protótipo do paciente que a gente vai fazer a avaliação agora. A gente precisa levar em consideração dois pontos principais, tá? Dois pontos principais. Quais são esses pontos principais? O primeiro ponto desses é o tamanho do AVC. Qual é o tamanho da área de isquemia? Esse é o ponto que mais vai interferir no momento ideal da gente reiniciar essa anticoagulação. Tamanho da área de isquemia. Essa área de isquemia pode ser pequena, pode ser moderada ou pode ser grande. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Mas essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que a gente precisa responder é: houve transformação hemorrágica? Essa pergunta ela é importante por quê? Porque qual que é a principal preocupação ao início de uma anticoagulação? Transformação hemorrágica. Se já houve uma transformação hemorrágica e ela foi grave, a gente vai segurar um pouco o nosso início. A gente vai postergar o início. Ah, não, teve transformação hemorrágica do tipo ECAS 1 ou 2, que são benignas. A gente pode pensar em já iniciar a anticoagulação plena nos dias ali que a literatura recomenda, tá? Então essas aqui são as duas principais perguntas. Existe uma terceira pergunta, mas essa eu vou falar em outro vídeo para vocês, que é a indicação da anticoagulação. Qual é o motivo que está fazendo você indicar essa anticoagulação? Por quê? Imagina assim, a fibrilação atrial tem um risco de recorrência de AVC. Um paciente que tem uma válvula metálica, ele tem outro risco, um risco muito maior. O paciente que tem um trombo dentro do ventrículo esquerdo, o risco é muito maior. Então há uma certa urgência em você acelerar essa anticoagulação. Mas isso é uma discussão que eu faço em outro vídeo para vocês. Hoje, nosso foco principal vai ser tamanho do AVC e se teve ou não transformação hemorrágica, perfeito? Dito isso, eu preciso esclarecer algumas coisas com vocês. A primeira delas é que não existe uma receita de bolo na literatura em relação ao momento mágico da anticoagulação. Nalcer, como assim? Cada literatura recomenda em um tempo diferente. Esses tempos são próximos, né? Às vezes é um dia, outro indica 2 dias, outro indica 5, outro indica 6. Esses tempos são muito próximos. Mas o momento de anticoagular, ao longo da história, ele sempre foi postergado. A gente sempre tinha uma regra que era a regra do 1, 3, 6, 12. Eu fiz muito isso na minha residência, quando eu estava ali no início da neurologia, que era anticoagular pela regra do 1, 3, 6 e 12. O guideline recomenda até 14 dias para você aguardar ali para anticoagular um paciente com AVC isquêmico. Conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo que é seguro iniciar essa anticoagulação de uma forma mais precoce. A gente não precisa ficar com aquela preocupação de transformação hemorrágica excessiva que a gente tem, de falar assim, vou esperar tantos dias porque senão vai transformar em hemorrágico. Não, a literatura mostrou, e a literatura que eu falo principalmente de... São vários estudos, né? Mas, por exemplo, o estudo START, o Timing, o ELAN Trial, o estudo Optimus, todos eles, tem outros, mas esses são os principais ali que mostraram pra gente que anticoagular de forma mais precoce é melhor. Perfeito? Então, só pra gente ter isso na cabeça. Não tem uma receita de bolo, mas existe ali uma média geral de tempo. E é isso que eu vou passar pra vocês, sendo bem prático com vocês. A primeira coisa que a gente precisa saber é em relação ao tamanho do AVC. Então vamos ponderar aqui sobre tamanho da isquemia. O que é um AVC pequeno, Nalcer? Um AVC pequeno é um AVC que tem menos de 1,5 centímetros de diâmetro. É um AVC lacunar, basicamente, tá? Essa classificação aqui é uma classificação que foi dada pelo estudo do ELAN. ELAN Trial. O ELAN fala isso para nós. Ele anticoagulou pelo tamanho do AVC, né? E aí ele considerou AVCs pequenos, menor que 1,5 centímetros.
O que são AVCs moderados? AVCs moderados, atenção, olha para mim. São AVCs em que existe um isquemia em um ramo cortical da artéria cerebral anterior, da artéria cerebral média ou da artéria cerebral posterior. Vou colocar entre parênteses aqui, ramos corticais. Perfeito? Então é uma ramificação da cerebral anterior, uma ramificação da média, uma ramificação da posterior. São infartos um pouco maiores ali do que os pequenos, claro, mas eles não são tão grandes assim. E o que são os infartos grandes ou os infartos extensos? São aqueles que pegam todo o território da cerebral anterior. Então vou colocar aqui, ó, todo território da artéria cerebral anterior, da artéria cerebral média, da artéria cerebral posterior, ou, isso aqui é 1, né? Ou aquele paciente que tem mais de 1,5 centímetros de área de infarto na circulação posterior, que é no cerebelo ou tronco. Perfeito? Então, o que eu separei para vocês? AVC pequeno, menos que 1,5 centímetro. AVC moderado, ramos corticais, da cerebral anterior, da cerebral média, da cerebral posterior. AVCs grandes são AVCs que pegam todo o território da artéria cerebral anterior, média ou posterior, ou, perfeito? Ou a segunda opção, mais de 1,5 centímetros no cerebelo ou no tronco encefálico. Perfeito? Quando a literatura vai falar para nós o momento de reiniciar essa anticoagulação, a gente separa isso aqui em dois grupos. A gente separa isso aqui no grupo do pequeno moderado e a gente separa isso aqui no grupo dos grandes. Então a gente tem aqui grupo 1 e a gente tem aqui grupo 2. Certo? Grupo 1, grupo 2. O grupo 1, que é os AVCs pequenos a moderados, e aqui atenção, olha para mim de novo. Lembra que eu falei para vocês sobre transformação hemorrágica? A transformação hemorrágica entra nesse momento. Se tem transformação hemorrágica do tipo ECAS 1 ou 2, dependendo da urgência, a gente inicia no tempo de anticoagulação normal. Se teve uma transformação hemorrágica do tipo ECAS 3 ou 4, que são hematomas parenquimatosos, aqui a gente vai ter que esperar pelo menos 4 semanas para iniciar a anticoagulação. Na úlcera, o paciente tem uma válvula metálica. Aí a gente vai ter que encurtar o tempo de anticoagulação para mais ou menos 1 a 2 semanas, tá? Mas em uma média geral, se o paciente tem só fibrilação atrial, que eu falei para vocês aqui que era o protótipo do que a gente ia conversar, a gente vai iniciar a anticoagulação só a partir de 4 semanas, tá? Então, perfeito. O paciente tem um AVC pequeno a moderado, não teve transformação hemorrágica. Qual é o momento de iniciar? A gente pode iniciar em 24 a 48 horas a anticoagulação nesse paciente. Certo? AVCs pequenos a moderados. Não, seria AVCs extensos. No ELAN Trial, ele fala que você pode iniciar a anticoagulação em torno de 6 a 7 dias. Mas em outros estudos falam que a partir de 4 ou 5 dias você já poderia iniciar. Então, para a gente fazer uma média geral aí e ficar num range de segurança, em torno de 5 a 7 dias é um tempo razoável. Perfeito? Um estudo fala 6 a 7, o outro falou que pode ser com 5, então em torno de 5 a 7 para os AVCs grandes. E aqui lembrando que a gente excluiu a presença de transformação hemorrágica grave, tá? Se for uma coisa petequial, a gente até pode iniciar. Mas se for grave, aí a gente vai ter que esperar um tempo. Perfeito? Quando eu falo de anticoagulação, e aqui é só uma pincelada rápida, né? Que a gente vai ter uma discussão sobre isso em outros vídeos sobre anticoagulação. E antes de eu falar isso, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que até agora você não deixou esse like. Deixa esse like aqui, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, mais pacientes serão beneficiados no final das contas, tá? Então, pra gente falar de anticoagulação, eu tô falando aqui pra gente iniciar anticoagulação direta, tá? Anticoagulante direto. A gente escolhe dentro da neurovascular a Apixaban. A Apixaban é o anticoagulante de escolha para nós. Ah, é caro, tem toda a questão no Brasil que a gente sabe, a gente usa Rivaroxabana. Rivaroxabana. Certo? Eu vou fazer uma discussão pormenorizada sobre isso em outro vídeo. Só estou falando para vocês que dos anticoagulantes diretos, a gente sempre tende a escolher a Apixaban, mas aí pelo custo a gente vai para Rivaroxa. Varfarina é exceção. Varfarina não é regra em anticoagulação
Em lugar nenhum do mundo mais, tá? Ela é só a exceção. O paciente tem alguma contraindicação ao uso de anticoagulação direta, a gente usa a varfarina. Perfeito? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você quer mais segurança, mais tranquilidade, ter esse tipo de discussão aí no seu dia a dia, na sua rotina, eu criei uma mentoria que se chama Neurologia em Prática. É uma mentoria que eu faço um acompanhamento personalizado com você, para você ganhar muito mais segurança, tranquilidade, ter o meu apoio aí no seu plantão, para a gente discutir os casos de emergências neurológicas que chegarem para você. Tá? Vou deixar o link do formulário na bio. Se você tiver interesse, clica nesse link lá na bio, preenche o formulário, que eu vou entrar em contato com você. Perfeito? Não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e grandíssimo abraço e bom plantão para você.